Você já imaginou uma cidade inteira, com mais de 25 mil pessoas, sendo completamente varrida do mapa? E se eu te disser que isso não foi obra de um desastre natural, mas sim de um massacre brutal, ordenado pelo próprio governo brasileiro? Esta é a história real e trágica de Canudos, uma cidade que ousou existir e pagou o preço mais alto por isso. No final do século XIX, em pleno sertão da Bahia, uma das regiões mais secas e pobres do Brasil, surgiu um lugar de esperança. Esse lugar era o Arraial de Belo Monte, que mais tarde ficaria conhecido como Canudos. Em meio à miséria, à seca e ao abandono do recém-proclamado governo republicano, milhares de sertanejos encontraram refúgio. Eram ex-escravos, camponeses sem terra, indígenas e pessoas que simplesmente não tinham para onde ir. No centro desse movimento estava um homem chamado Antônio Conselheiro. Ele não era um político, nem um militar, era um líder religioso, um beato que peregrinava pelo sertão, pregando uma mensagem de fé, conforto e comunidade. Suas palavras ressoavam profundamente na alma de um povo sofrido. Ele criticava a nova república, que trouxe impostos que eles não podiam pagar, e o casamento civil, que para eles desrespeitava a lei de Deus. Para Antônio Conselheiro e seus seguidores, a república era a encarnação do anticristo. Em Canudos, eles construíram uma sociedade alternativa. Não havia propriedade privada da terra no sentido que conhecemos. Tudo era de todos. As pessoas trabalhavam juntas, plantavam, criavam animais e dividiam o fruto do seu esforço. Construíram 2 grandes igrejas, centenas de casas de barro e palha, e criaram um sistema de comércio que fazia a comunidade prosperar. Em pouco tempo, Canudos se tornou a 2ª maior cidade da Bahia, superada apenas pela capital, Salvador. Imagine o cenário. Um oásis de vida comunitária crescendo no meio do sertão. Um lugar onde as pessoas se sentiam seguras, amparadas e com um propósito. Canudos não era apenas uma cidade, era um símbolo de resistência contra um sistema que sempre os havia excluído. Mas essa utopia sertaneja começou a incomodar, e os grandes fazendeiros da região, os coronéis, viam Canudos como uma ameaça. Eles estavam perdendo mão de obra barata para o arraial. Além disso, a autonomia da comunidade desafiava o poder deles. A Igreja Católica também não via com bons olhos a liderança de Antônio Conselheiro, considerando-o um fanático perigoso, que afastava os fiéis das paróquias oficiais. E para o governo da recém-nascida República, Canudos era um ultraje. Como assim um grupo de fanáticos monarquistas, como eram chamados, ousava desafiar a autoridade do Estado, se recusando a pagar impostos e a obedecer às novas leis? A imprensa da época, especialmente nos grandes centros urbanos do Sul e Sudeste, pintava um retrato aterrorizante de Canudos. Descreviam o lugar como um antro de bandidos, loucos e monarquistas, que queriam restaurar o antigo império. Essa narrativa foi fundamental para construir o apoio público para o que estava por vir. A tensão explodiu por um motivo que hoje parece banal: uma remessa de madeira que não foi entregue. Canudos havia comprado madeira na cidade vizinha de Juazeiro para a construção de uma nova igreja, mas o material nunca chegou. Um grupo de conselheiristas foi até a cidade para cobrar a entrega, e boatos se espalharam de que eles iam invadir e saquear o lugar. Foi a desculpa perfeita. O governo da Bahia enviou a primeira expedição militar para restaurar a ordem. Cerca de 100 soldados marcharam para Canudos, esperando uma vitória fácil. O que eles encontraram foi uma resistência feroz. Os sertanejos, armados com espingardas velhas, facões e até ferramentas agrícolas, conheciam o terreno como ninguém. A primeira expedição foi um fracasso humilhante para o exército, mas o governo não desistiu. Uma segunda expedição, maior e mais bem equipada, foi enviada, e novamente foi derrotada. A notícia da segunda derrota ecoou por todo o Brasil. A República, que se orgulhava de sua modernidade e força, estava sendo humilhada por um bando de sertanejos. A honra do exército estava em jogo. Aí veio a terceira expedição. Dessa vez, o comando foi entregue a um coronel famoso, Moreira César, conhecido como o Corta-Cabeças por sua brutalidade em outras rebeliões. Ele liderou mais de 1.300 soldados, equipados com artilharia pesada, incluindo canhões. A certeza da vitória era total. Mas mais uma vez a estratégia de guerrilha dos defensores de Canudos prevaleceu. Moreira César foi morto em combate, e suas tropas fugiram em pânico, deixando para trás armas e munição. A terceira derrota foi um choque nacional. Canudos se tornou uma obsessão. A imprensa clamava por vingança. O governo federal decidiu
que era hora de acabar com aquilo de uma vez por todas, custe o que custar. A quarta e última expedição foi uma operação de guerra em escala maciça. Quase 10.000 soldados, vindos de diferentes partes do Brasil, foram mobilizados. Eles cercaram Canudos, cortando todas as rotas de suprimentos e reforços. A ordem era clara: não haveria rendição. Canudos precisava ser destruída. O que se seguiu foi um dos episódios mais sombrios da nossa história. Durante semanas, a cidade foi bombardeada incessantemente por canhões, as casas de barro viraram pó, as igrejas foram demolidas, a fome e a sede se tornaram armas tão mortais quanto as balas. Mas os sertanejos não se rendiam. Lutaram até o fim. Lutaram por sua fé, por sua comunidade, por seu líder, Antônio Conselheiro, que morreu de disenteria pouco antes da queda final do arraial. Quando os soldados finalmente entraram em Canudos, o que encontraram foi um cenário de puro horror. Os relatos dos sobreviventes e dos próprios militares são de arrepiar. As ruas estavam cheias de corpos, crianças, mulheres, idosos, combatentes. A ordem era não fazer prisioneiros. Muitos dos que se renderam foram degolados ali mesmo, uma prática cruel que se tornou um símbolo da barbárie daquela guerra. No dia 5 de outubro de 1897, a batalha terminou. De uma população de mais de 25.000 pessoas, estima-se que restaram apenas algumas centenas de sobreviventes, a maioria mulheres e crianças, capturados e dispersos. A cidade de Canudos foi incendiada e completamente destruída. O corpo de Antônio Conselheiro foi desenterrado, sua cabeça foi cortada e levada para Salvador como um troféu macabro, para ser estudada como um exemplo de loucura e fanatismo. Por décadas, a história oficial tentou apagar Canudos da memória. A versão que prevaleceu foi a de uma guerra justa contra fanáticos perigosos. Foi preciso a genialidade de um escritor, Euclides da Cunha, para começar a mudar essa narrativa. Ele foi a Canudos como correspondente de guerra e o que viu o transformou. Anos depois, ele escreveu sua obra-prima, Os Sertões, um livro monumental que não apenas narra a guerra, mas tenta compreender as profundas raízes sociais, geográficas e humanas do conflito. Euclides da Cunha mostrou que os sertanejos não eram simplesmente bárbaros, mas sim o produto de séculos de abandono e miséria. Hoje, no local onde existiu a cidade de Canudos, há um açude. As ruínas da antiga comunidade estão submersas, como se a história quisesse literalmente afogar o passado. Mas a memória de Canudos resiste. Ela nos lembra de um Brasil profundo, um Brasil de desigualdades e injustiças, mas também um Brasil de uma incrível capacidade de resistência e de sonhar com um mundo diferente. A história de Canudos não é apenas sobre o passado. Ela nos faz perguntar: quantas Canudos ainda existem hoje no Brasil? Quantas comunidades são marginalizadas, silenciadas e vistas como uma ameaça simplesmente por buscarem uma forma de vida mais digna? O massacre de Canudos é uma ferida aberta na história do Brasil, um lembrete brutal do que acontece quando o Estado se volta contra o seu próprio povo. Se você se interessou por essa história e quer ver mais conteúdos como este, que mergulham fundo nos cantos esquecidos do nosso passado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixe seu comentário sobre o que mais te chocou na história de Canudos. Obrigado por assistir e até a próxima.